Olá, amigos, sejam todos bem-vindos. O programa Ronda está começando. É sempre uma honra estar aqui na sua companhia. Fiquem conosco. Muitas informações passarão por este programa de jornalismo. Deixa eu falar com a minha produção. Produção, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Estamos todos preocupados com as buscas que estão acontecendo. Eu quero pedir para vocês, já para começar o programa, imagens de todo esse trabalho que está acontecendo de buscas aos jovens Douglas e Mike Barcelos, que saíram na manhã da última sexta-feira, por volta das 4h30, saíram de Asa Delta, né? E foram praticar esse esporte importante, essa atividade importante. Iriam para Mucuri, sul da Bahia, mas no meio desse trajeto, supõe-se que isso tenha acontecido. É claro que sim, porque não chegaram a seu destino. Um acidente pode ter acontecido aí nessa história. Ninguém sabe o que na verdade aconteceu, mas eles são dados hoje como desaparecidos. Isso deixa a todos com uma preocupação gigante. Tem imagem aí, gente? Se tiver, coloca no ar. As imagens, tudo acontece no aeroporto da cidade de Linhares, onde a base, ela conversa, ela chega a conclusões, como é que vai ser a busca, e aí todos saem. Aeronaves do Exército, do Notaer, que é da Polícia Militar, não é? Esse Notaer da Polícia Militar, e voluntários também, Corpo de Bombeiros. Daqui a pouco eu quero ouvir o Corpo de Bombeiros, inclusive. Está aí o Mike, né, que já fazia isso há algum tempo. E olha que imagem bonita que, através desse esporte que o Mike gostava tanto, a gente tem da cidade de Linhares, essa vista panorâmica. Quem está fora, tem uma pessoa aí me acompanhando lá em Portugal, depois eu quero saber o nome dela. Está no Facebook nos acompanhando. Mas essas vistas bonitas, panorâmicas, de topografia privilegiada, olha isso aí, ó, através do esporte que o Mike gostava tanto, o Douglas gostava tanto. E aí nós temos aqui a notícia desse desaparecimento. Volto a repetir, nós ainda não sabemos o que de fato aconteceu. Há relatos de que a aeronave em que eles estavam passou pela região de Córrego Farias, perdendo força. Aí a gente já chega à conclusão que aquela região é uma região de mata, tem muitas matas ali. E é muito perto da reserva Vale do Rio Doce, né? A reserva da Vale, que não é uma reserva totalmente nativa, mas tem seus pontos de mata fechada. Então as buscas estão exatamente nisso. Hoje de manhã, por exemplo, cortavam os céus da cidade de Linhares aeronaves que estão participando desta busca. Tomara que encontrem. A minha expectativa aqui é para que encontrem Mike e Douglas com as vidas preservadas. Eu quero ouvir o pai do Douglas. Ontem eu não ouvi o pai do Douglas, eu ouvi o seu Jânio, né? Que falou comigo, é o pai do Mike. Mas eu quero ouvir o pai do Douglas também, ó. Vamos lá, gente, corrente para frente. E vamos acompanhar essas buscas que estão sendo feitas pelo Corpo de Bombeiros, pelo Notaer, por homens do Exército e por voluntários também. Tudo isso está acontecendo aqui na nossa região. Coloque a imagem para mim de um acidente ontem, na altura do quilômetro 143, né? 145. Aqui na cidade de Linhares teve acidente envolvendo essa Dodge Journey. Rapaz, eu tô meio internacional, você ouviu aí, né? Uma Dodge Journey com placa de Vitória e um Fiat Uno. Eles estão perto do EPA, né? Chegando perto da passarela ali, né? Mais ou menos nesse entrocamento. E aí o que acontece? Essa colisão. Teve um homem, né? Nós não temos aqui a identificação dele, mas foi levado ao hospital HGL. A informação é de que a vítima não corre riscos, mas teve escoriações. E como acontecem os acidentes aqui na nossa região, hein, rapaz? Eu vou contar para vocês um negócio. São muitos acidentes. O Corpo de Bombeiros trabalha com uma média diária aí de pelo menos 6 acidentes ou abalroamentos ou colisões, como você queira, por dia. É um número muito alto. Foi por volta das 8 horas da noite de ontem. E aí a vítima teve essas escoriações. Ficou mais,
ficou mais o prejuízo financeiro, né? Porque a frente desse Fiat, olha só, ela ficou bastante avariada. Mas a Dodge Journey também, hein? Essa Dodge aí vai ter que passar por uns reparos também. É assim que nós começamos, queridos. Fiquem conosco no rádio ou na TV. A notícia chega até você. Bem, vamos então abordar o caso do desaparecimento de 2 adolescentes, notícia no Brasil inteiro. As plataformas de comunicação estão dando o desaparecimento de Mike Barcelos e seu amigo Douglas, que saíram na manhã de sexta-feira para praticar esse esporte importante, ultraleve, não é? Eles estavam com aquela asa delta que cortam os céus de Linhares, a gente vê isso, eles tiram muitas fotos, inclusive, não é? É sempre tudo muito bonito, mas na manhã da última sexta-feira, Mike e Douglas foram dados como desaparecidos. As buscas ainda continuam. Ontem, na concentração de todo esse trabalho, nós ouvimos o Corpo de Bombeiros, o Tenente Coronel Ferrari falou sobre as buscas, como é que elas estão acontecendo, o que traz uma expectativa para todos os linharenses e todos os capixabas. A essa altura, os brasileiros. Eu quero ouvir o Tenente Coronel do Corpo de Bombeiros. Coloca aí, põe no ar. Bom, nós tivemos algumas equipes que são responsáveis por verificar informações que são passadas, tá? Porque a área daqui até Mucuri é muito grande. Então a gente precisa delimitar onde nós vamos fazer as buscas. Ainda mais porque em solo, alguns locais são de extrema dificuldade para você fazer uma busca em solo. Então a gente precisa delimitar aonde poderia ter passado a aeronave, onde ela tem mais probabilidade de estar. Então a gente recebe informes de relatos de avistamento, nós vamos confirmar esse avistamento em solo, conversar com as pessoas, para a gente ver que realmente é a aeronave que nós estamos procurando. Passou por aqui a aeronave, assim, assado, confirmou? Ok, então a gente sabe que está dali para frente. Então, mais para frente, num outro vilarejo, não viu. Então, isso me restringe a área de busca. E a gente tem feito isso e temos, paralelo a isso, junto a esses relatos de avistamento, nós estamos com equipes fazendo busca em solo, eliminando alguns quadrantes de plantação de eucalipto, de plantação de banana, que a gente já tira do nosso escopo. Então, aqui a gente não vai precisar procurar mais. Além das aeronaves, o que mais tem sido usado? Bom, aeronaves nós temos 2 aeronaves da FAB, um avião, um helicóptero, a aeronave do Notaer também, bateu alguns pontos que a pessoa... A aeronave civil passou, eu vi alguma coisa ali na mata e tal. Aí a aeronave do Notaer, como ela paira, ela consegue parar e olhar com mais calma os pontos e descartar ou confirmar as hipóteses de avistamento, né, os relatos de avistamento. Ela nos apoiou, uma aeronave civil também fez isso em alguns descampados, onde a gente tinha alguns relatos. E um drone também da reserva da Vale também está apoiando em alguns locais. Uma aeronave de maior porte, caindo numa mata, por exemplo, deixa um clarão, um sinal mais visível. Com uma ultraleve a situação fica mais complicada? A aeronave de menor porte, com a estrutura menos rígida, né? Então ele deixa menos rastro. Isso dificulta com certeza o trabalho de busca. Nesse momento, qual é a área que vocês estão dando destaque maior, principalmente terrestre? Aqui próximo ao Farias, a região que se conhece como Farias, do córrego do Farias, porque ali a gente teve os últimos relatos de avistamento, então nós concentramos as buscas a partir desses avistamentos. E a parte aérea, Coronel? Também a parte aérea também, que nós tivemos algumas aeronaves que visualizaram, vi alguma coisa ali que podia ser ali no mato, a aeronave vai lá confirmar. Uns trilheiros de moto verificaram que no meio de uma região pantanosa tinha alguma coisa, mas de moto eles não conseguiam olhar muito de longe, então a aeronave sobrevoou e descartou também aquele avistamento. Então é isso, as buscas continuam, inclusive foram retomadas hoje, nesta terça-feira. Tomara que encontrem, a nossa expectativa é essa e a nossa torcida, eu já disse, que as vidas estejam devidamente preservadas. Eu quero ouvir, produção, o seu Vanderlei. Seu Vanderlei é pai do Douglas. Eu não ouvi ainda o seu Vanderlei. O seu Vanderlei conversou conosco, falou sobre todo esse trabalho. É claro que é muito angustiante para quem é familiar. Para nós aqui está sendo, imaginem, para um familiar. O que o seu Vanderlei falou conosco, hein? Põe no ar. O senhor chegou a conversar com o Douglas antes dessa viagem? Não, senhor. Quando eu percebi, ele já tinha viajado. Quando eu fui saber, ele já tinha viajado.
Mas ele sempre fazia essas viagens de outra leve? Ele gostava muito de frequentar esse tipo de coisa, né? Ele era chegado em avião, então ele sempre gostou. Qual o último contato que ele fez com a família no dia da viagem? Olha, com a namorada dele, acho que ele fez pela manhã de sexta-feira. Mandou uma foto para ela, né, da viagem. Aí daí, uns 30 minutos já estava fora de área. Eles chegaram a falar se existiam duas rotas, por exemplo, uma mais difícil do que a outra ou algo parecido, seu Vanderlei? Sobre a cota eu ouvi falar aqui, né, que tinha uma de mata que era mais perto, mas era mais perigosa. E na orla marítima era mais distante, então não sei qual a rota que eles foram. Porque a gente não mora aqui, não é distante, não sabe. Eles são amigos há muito tempo, o Douglas e o... Não, mas o rapaz se conheceu tem pouco tempo. Não tem conhecimento antigo, não. Mas o Douglas pilotava também esse tipo de aeronave? Não, também não. Acho que o rapaz estava sendo instrutor dele. Então... É possível que ele estava se preparando para começar a pilotar também? Ele tinha intenção de fazer isso, né? Então, esse rapaz de segundo dia, ele dava aula aí, né? Era instrutor e ele ficou conhecido. O rapaz foi colatino e ficou conhecido dele lá. Então, só para a gente fechar esse bloco, eu já vou chamar um bloco de comerciais. As buscas foram retomadas hoje de manhã, ainda não há informações da aeronave de pequeno porte, que é ultra leve, né? Não há informações do Mike e do Douglas, e todo o trabalho concentrado no Notaer, homens do Exército, tem voluntários também que estão participando dessa busca. Tomara que encontrem. Gente, daqui a pouco de volta eu vou falar sobre estadualização do HGL. Ontem, uma reunião importante na Câmara Municipal votou a estadualização ou não. Vamos saber do resultado daqui a pouco no Ronda. Vamos seguindo então com o programa Ronda, segundo bloco do nosso programa. Eu falei que estava sendo assistido em Portugal, mas ainda não me mandaram o nome da pessoa lá de Portugal que mandou pra gente. Ó, tô vendo o Ronda, hein? Tô acompanhando o Ronda aqui em Portugal, que legal. Tem pessoas em Miami, na Espanha, em várias partes, né, da Europa, Estados Unidos e também aqui da América do Sul. Linharenses espalhados, capixabas espalhados e que querem saber o que acontece aqui na nossa região. Obrigado, muito obrigado a todos vocês. Olha, eu quero falar sobre estadualização do HGL. Eu disse ontem que o Conselho Municipal de Saúde aprovou por 10 votos a 1, no final de semana, o início do processo para estadualizar o Hospital HGL, municipalizado em 2005. De lá para cá, o HGL foi um peso para os linharenses. Eu estou falando no contexto financeiro. Porque o começo é o começo, né? Depois os gastos vão aumentando, e chegou-se à conclusão que ficou pesado demais. Ficou muito pesado. Coloca a imagem para mim da sessão de ontem da Câmara Municipal, todos os vereadores ali reunidos, analisando o projeto. O governador do estado já tinha dito que a disposição, olha aí os vereadores, esse é o Jean Menezes, por exemplo, né? Carlos Almeida. E olha o público, rapaz. A população representada ontem na Câmara Municipal lotou as repartições exatamente para acompanhar o processo de estadualização. Tem um sono ali, né? Mas não deu nada não. A coisa aconteceu. Porque, por unanimidade, o programa Ronda confirma que a Câmara Municipal, ela concedeu liberdade para passar a gestão ao Estado do Hospital HGL. O trâmite é esse. Primeiro passou pelo Conselho Municipal. Olha aí o nosso HGL. Ó. A imagem aérea é muito bonita, né, do HGL. Agora, só falta ocupar o espaço todo aí dentro, que tem muita coisa ociosa. Eu entrei dentro do HGL e fiz matéria, talvez um dos únicos repórteres que passou por todo o HGL. E eu vi, olha aí, ó, essa é a prova. É de quando essa matéria, essas imagens são de quando? Tem anos, né? Enfim, mas eu fui um dos únicos. De quando? 2016? 2016, ok. E aí eu já vi em 2016, eu só estou provando isso, que desde 2016
Eu estou falando que eu vi muitos espaços ociosos nesse grande hospital. Por fora é um grande hospital. Agora, por dentro tem espaço, amigo, que dá muitos leitos. Dá muitos leitos aí dentro. Então, a gente precisa, de fato, estadualizar. Era uma responsabilidade já estadualizar. E aí, esse pessoal do corredor, a minha esperança é que a gente não veja essas imagens de corredor do Hospital HGL, exatamente pela capacidade de atendimento, que uma vez sendo entregue, olha a cirurgia ortopédica, né, que depois passou a não existir, porque já não havia essa capacidade toda. Olha que espaço ocioso. Isso aí deveria estar totalmente ocupado, ó. E não está. Aí é que está o grande detalhe. Então, com a estadualização, tudo isso passa a ser diferente. Já é uma história completamente diferente. Volta lá para a Câmara Municipal agora. Volta a imagem lá para a Câmara Municipal. Aí ontem, os vereadores aprovaram por unanimidade, autorizando o prefeito, agora sim ele está autorizado, autorizando o prefeito a passar a gestão do HGL para o governo do estado, que já disse, eu quero receber a gestão. A gente lembra que tem outros municípios aqui do entorno que são muito bem atendidos com relação a hospitais do estado, e eu posso citar Colatina, por exemplo. São vários hospitais que são do estado e funcionam bem. São Mateus tem pelo menos 3 hospitais referência. 3 hospitais referência. E que estão funcionando bem. A cidade de Linhares tinha um HGL municipalizado. O gasto do HGL, se não estou enganado, já estava chegando em 40 milhões de reais. Imagine agora, 40 milhões de reais, você pega esse dinheiro e aí você investe nas unidades básicas de saúde, onde o morador do Interlagos, do Santa Cruz, né, de todos os bairros aqui, muito embora são divididos por regiões, não bairros, mas as unidades de saúde, elas passam a receber vários investimentos, utilizando exatamente esse montante que era gasto com o Hospital HGL. Então, gente, passa a ser estadualizado, o processo começou, os ecos desses pedidos foram ouvidos de vários cantos da cidade, né, na Assembleia Legislativa, em várias agremiações organizadas no seio da sociedade, exatamente pedindo a estadualização. E aí, de pronto, Conselho Municipal, Câmara Municipal, Prefeitura, ouvindo esses ecos, o governo do estado ouvindo os ecos dessas vozes que chegavam pedindo a estadualização, agora o processo tem início. O processo oficialmente terá início. Eu acho que Linhares ganha muito com isso, viu, gente? Ganha demais. Pode voltar aqui para mim. Eu quero falar de um supermercado não, uma rede de supermercados que está oficialmente acusada de vender produtos roubados. Gente, como é que é isso? A situação não está fácil para ninguém, hein? Uma rede de supermercado vendendo produtos roubados? Eu quero saber, é da Grande Vitória. Põe no ar. Todo este material foi apreendido na última sexta-feira em uma rede de supermercados. As fraldas descartáveis foram apreendidas pela polícia porque elas fazem parte de uma carga roubada em junho deste ano em Linhares, no norte do estado. Na última sexta-feira, a Polícia Capixaba recebeu um comunicado da Polícia Civil de São Paulo, que também investiga roubos à carga. O DEIC informou que o material roubado em Linhares estava sendo vendido em uma rede de supermercados da Grande Vitória. Assim que a gente recebeu essa informação, a gente fez um levantamento preliminar dissimulado para confirmar se realmente se tratava do lote que havia sido objeto do crime. Confirmada essa informação, foi designada um grupamento de policiais dessa unidade para realizar uma operação simultânea nas 3 unidades da rede Chuamba. Assim que esses policiais chegaram nas unidades, eles identificaram que se tratava realmente dos lotes, os lotes foram recolhidos, os responsáveis pelas unidades foram identificados e conduzidos para a delegacia. Alexandro Barcelos de Oliveira, de 46 anos, e Aldanir de Assis Manga, de 49, eram gerentes das lojas que vendiam o material roubado.
À polícia, eles contaram que eram laranjas do proprietário da rede de supermercados. Eles foram autuados pelo crime de receptação qualificada, autuados em flagrante, foram encaminhados ao Centro de Triagem de Viana e, ao passar pela audiência de custódia, foram liberados mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas à prisão. Em que pese as unidades estarem de direito no nome de gerentes, eles alegaram que eles são meros laranjas do senhor Norival Chuamba. Alegaram que eles apenas são gerentes de fato das lojas e que quem faz a gestão, a administração financeira, administrativa e orçamentária da rede Chuamba é o senhor Norival Chuamba. Uma arma também foi encontrada em uma das lojas. O material apreendido foi devolvido à fabricante. Por causa da fraude, o dono da rede, além de responder criminalmente, pode ter também a inscrição estadual cassada e ter as lojas fechadas. Ele pode chegar a ser indiciado pelos crimes de receptação qualificada, falsidade ideológica, porte ilegal de arma de fogo e organização criminosa. E ainda há um risco de ter as lojas fechadas, né? Existe uma lei estadual de 2017 que prevê o cancelamento da inscrição estadual de empresas que forem autuadas pela compra e venda de produtos roubados, ou seja, pela receptação qualificada. Esse fechamento ele se dá por meio da Secretaria da Fazenda, que recebe a cópia integral do inquérito concluído e procede com as medidas administrativas cabíveis. Bem, como eu já disse, não está fácil para ninguém. São muitos roubos e furtos que acontecem na região. Agora, uma rede de supermercados, amigo, vendendo produtos roubados? Como é que é isso, hein? Olha isso tudo aí, ó. Imagens impressionantes. Tá fácil para ninguém. Agora, quem comete o roubo tem que ser penalizado. Isso aí é para dar exemplo, né? Você que é adolescente, que está me acompanhando aí, não vale a pena roubar não, viu, querido? Não vale a pena roubar não. E essa rede de supermercados, uma vez devidamente comprovado isso, julgado e condenado, eu gosto sempre de deixar isso muito claro, precisa pagar com os rigores da lei. Ó, daqui a pouco de volta tem outras informações aqui no programa Ronda. Eu vou trazer outras informações girando pelo estado do Espírito Santo e as últimas informações sobre as buscas aos linharenses que ainda estão desaparecidos depois de sobrevoarem a região na manhã da última sexta-feira de Asa Delta, né, que é uma aeronave ultraleve aqui na nossa região, perderam altitude de acordo com relatos e hoje são dados como desaparecidos. Eu volto com as últimas informações, já já. De volta, terceiro bloco do nosso programa. Coloca a imagem de novo do HGL para mim, que tem um detalhezinho que eu não dei ainda, nesse negócio da estadualização do Hospital HGL. Olha só, com a estadualização, a unidade passa a disponibilizar de 90 para 152 leitos. Eu disse que os espaços ociosos que eu mostrei ali cabia muitos leitos, né? Então ele já passaria nessa estadualização de 90 para 152 leitos. Além disso, o hospital deve se tornar um dos principais serviços de urgência e emergência da região, nas áreas de traumato-ortopedia, muito importante, clínica médica e cirurgia geral, duplicando a oferta de leitos intensivos adultos. Olha aí, são detalhes que eu não tinha dado na primeira abordagem no bloco que passou. Então, é isso aí que nós temos do hospital. Gente, eu quero falar agora sobre o caso de uma mulher que foi queimada pelo marido dela. Eu fico impressionado, eu vou chamar a matéria, é lá da Grande Vitória esse caso, mas eu fico impressionado com maridos valentões que querem chegar no extremo, né, se aproveitando às vezes da sua força maior, e aí provoca um caso desse. O que leva o marido a queimar a mulher? Gente, não tem nada que justifique um negócio desse. Eu quero saber desse detalhe. Coloca a matéria no ar aí, põe no ar. O caso aconteceu no dia 8 de setembro no bairro Jardim Tropical, na Serra. André Luiz dos Santos, que é cadeirante, ateou fogo em Marciane Pereira dos Santos. Ele foi indiciado por homicídio qualificado por motivo torpe, além do crime de feminicídio.
O acusado alegou à polícia que cometeu o crime porque a vítima estaria traindo ele. Só que eles não estavam mais juntos. No mesmo dia, ele tinha roubado o botijão de gás da casa onde ela mora. Por isso, ela teve que ir à casa de uma vizinha para fazer uma sopa para o filho. Lá do lado de fora do portão, o André jogou thinner e diesel na Marciane e depois ateou fogo. A vítima teve mais de 40% do corpo queimado. Ele tranca o portão que dá acesso e na hora que a Marciane se aproximou, ele já havia preparado um pote de substância inflamável e ela, ao chegar ao portão, e ele aproveitando desse momento, joga a substância inflamável contra a Marciane e ateia fogo contra a vítima. E posteriormente, né, seguindo a esse fato, ele, se aproveitando que todos no local ali foram socorrer a Marciane, devido à gravidade de tudo, ele se evade do local, diante de todos os fatos e a gravidade com que tudo ocorreu e todos os indícios de autoria. Fez a oitiva logo das testemunhas, logo na segunda-feira, e representou pela prisão temporária dele, tendo visto que ele estava foragido. E então, quando ele se apresentou, ele já tinha se despedido do mandado de prisão, o qual foi cumprido, e ele foi encaminhado para o centro de triagem de Viana. O delegado explicou que o sentimento de posse do acusado pela vítima é um dos principais motivadores dos crimes de feminicídio. Ele também aconselhou que as mulheres que sofrem violência procurem a delegacia o quanto antes. O ciúme e a violência doméstica contra a mulher é algo que tem sido combatido, é parte do que a gente, dos homicídios, do contexto de homicídio contra a mulher, uma parte importante. As mulheres que estão sendo vítimas de violência doméstica, seja menor que seja uma ameaça, seja uma lesão, uma agressão leve, deve procurar a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher para o registro da ocorrência. E assim, somente assim é possível romper o ciclo de violência e a progressão da violência leve para algo mais grave, como o que ocorreu com a Marciane. Tomara que haja então uma boa apuração, uma boa investigação e, uma vez finalizada, o inquérito finalizado, essa investigação aí, essa fase de investigação, que seja punido com os rigores da lei. É isso que a gente tem que pedir para casos que hoje são considerados hediondos, pelo amor de Deus. Isso tem que parar. Essa violência no seio da família, entre homens e mulheres, mulheres e homens, gente, isso tem que parar, né? E não importa quem foi o agressor, a lei precisa ser aplicada com rigor. Gente, coloca as últimas imagens para mim das buscas que estão acontecendo. Eu quero finalizar o programa Ronda falando a respeito das buscas que foram retomadas hoje dos jovens Douglas e Mike, que saíram, né, de Asa Delta, né, uma aeronave ultraleve, para praticar esse esporte e participar de um encontro entre outros praticantes, o que aconteceria em Mucuri. Aliás, aconteceu em Mucuri, só que Mike e Douglas não chegaram lá. Aí é que está o grande detalhe. Estão dados como desaparecidos, as buscas foram retomadas, ainda não há nenhuma informação das autoridades, nem tampouco do Corpo de Bombeiros. Nós acabamos de acompanhar o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros falando a respeito das buscas e elas seguem. Nós entramos no 4º dia de buscas a esses jovens que foram dados, estão sendo dados hoje como desaparecidos. Essa é a topografia de Linhares, privilegiadíssima demais, através desse esporte praticado pelo Mike Douglas, a gente pôde ver essas imagens tão bonitas. E, infelizmente, hoje eles são dados como desaparecidos. As buscas, portanto, continuam. O Ronda fica por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós voltaremos amanhã. Eu estarei aqui esperando por você. Até amanhã. Tchau, tchau.